Insólito Podcast abre as portas para você entrar e conhecer histórias raras e incomuns de profissionais e empreendedores extraordinários. E hoje eu tô aqui com Jules Van Stad. Sopa de letrinhas. Com Jules Van Stad, que é produtor e diretor musical dos maiores musicais que tem aqui no Brasil. E, Jules, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui trocando com você. Eu também estou muito feliz. Jules, eu quero que você comece do começo, assim, contando como que foi a sua escolha de ser músico, desde o início. Olha, eu brinco com as pessoas que, assim, eu não escolhi ser músico, a música me escolheu. Eu meio que a minha vida foi me dirigindo para a música sem que eu fizesse muito esforço, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita facilidade musical. Isso é uma coisa que minha mãe percebeu desde cedo. Eu escutava os discos e, graças a Deus, meus pais tinham uma cultura musical boa. Seus pais eram músicos, não? Não era. Ninguém da minha família é músico. Apenas a minha bisavó materna, ela era a primeira soprano do Teatro Municipal, na década de 20. E tem uma história maravilhosa, porque ela foi a primeira soprano a fazer a Madame Butterfly. Ela termina se matando, né? Ela fazia em cena aberta, todas as outras no mundo faziam atrás de um biombo. Ela era super pra frente da época dela, né? Só que eu não conhecia, ela faleceu em 78, eu nasci logo depois. E aí, o filho dela mais velho era um musicista amador, mas não seguiu carreira. E nem na família do meu pai, nem na minha mãe tinha referência, apenas essa que eu não conhecia. Mas, desde que eu nasci, eu tinha muita facilidade. Eu sentava nos pianos e tirava as melodias. E assim, de ouvido, que pequenininho, sem ter referência. Minha mãe percebeu. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos, eu falei para ela assim, eu conheci uma menina no colégio, eu morava no Sul nessa época. Eu cresci lá, em Santa Catarina. E Você ela nasceu lá? Não, eu nasci no Rio. Fui para lá criança. E fiquei 10 anos lá. E essa menina era da minha sala, ela ficou muito minha amiga, ela tocava órgão eletrônico com pedaleira, né? Aí eu fiquei louco com aquilo. Eu falei assim, mãe, quero entrar num curso. Eu descobri um curso pertinho da nossa casa, que era em Itajaí, uma cidade pequena. E aí, cara, eu entrei naquele curso, era um curso de 2 anos. Eu fiz em 2 meses. Eu estava formado em 2 meses. Porque eu já era como se eu já soubesse aquilo ali. Né? Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 11 anos. 11 para 12. E aí eu fiz o curso de órgão, depois eu passei para o curso de teclado. Também completei em 2 meses. Em pouco tempo eu estava meio que dando mentoria no curso. Muito jovem ainda. E nessa época eu também era muito de esportes. Eu fiz ginástica artística há muito tempo, eu competia, fazia handball, competia pela cidade. Tinha todo um... E aí quando a música entrou, parece que minha vida fez um stop. Tudo era música. Eu parava de sair com os amigos, eu queria ficar estudando, meio que, sabe? Mas eu fui, enfim, crescendo. E como eu morava numa cidade muito pequena no Sul, naquela época, Itajaí era pequeno, hoje é uma cidade maior, né? Não tinha muita perspectiva de música. O que o músico faz? Para mim, o músico é o cara que tocava no barzinho. Eu não sabia que tinha um mercado, né? Não via aquilo. Então, eu nem considerei o fato de fazer um vestibular para uma faculdade de música. Eu fiz para comunicação social no Rio. Fiz 1 ano. Quase que desinteressado pela faculdade, porque internamente não era aquilo que eu queria, mas eu achei uma faculdade mais próxima da arte, que era comunicação, jornalismo. E aí deu 1 ano, cara, eu fui para os Estados Unidos, porque eu queria fazer um programa de intercâmbio de trabalho. Fui. E eu acabei passando 3 anos lá, mais ou menos. E lá eu me interessei por tudo que era de música. Era o coro da igreja, era o grupo vocal da universidade. Mas você foi lá para intercâmbio... E de trabalho, trabalhando em resort. Work experience. Mas aí o que acontece? Eu passei 5 meses lá e o próprio resort me contratou por fora da empresa. Eles me adoraram, não sei o quê. Eu fiquei 3 anos e meio, pulando de atividade em atividade, viajando o mundo inteiro, sozinho. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, cara, voltei para a faculdade e não faz mais sentido isso aqui. E tudo que era de música, eu entrei para um coro performático, comecei a fazer arranjo sem nunca ter estudado. Quando eu me vi, eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Eu estava com 25 para 26 anos. Vou fazer vestibular. Fiz para a Unirio e passei em 2º lugar. E comecei na faculdade. Quando eu tomei essa decisão de entrar na faculdade, no primeiro semestre apareceu uma audição para o Teatro Musical. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Passei na audição, um musical chamado 7 Musical,
teve aqui no Rio em 2007, você Nossa, lembra? lembro. Era com a Rogéria, com a Ida Lembro. Gomes, Aham, com a Zezé sim, Mota, a Alessandra Maestrini. sim. Caí num musical e do Charles e Cláudio, os maiores do Os Brasil. maiores. Aham. E eu nunca tinha feito teatro. O que, que eu tô fazendo Uau. aqui? Mas você passou Pra pra coro, quê? pra cantar, porque eu já pra cantava. cantar. Né? Mesmo assim, não cantava assim, de me enfiar nos corais. Nunca estudei pra isso. Eu nunca estudei Aham. canto, eu nunca estudei arranjo, nada. Mas eu sabia fazer, tinha facilidade. Eu sentava ali na partitura e escrevia, o negócio acontecia. Então, Nossa. nesse primeiro musical, eu reparei que tinha um coro lá de 7 meninos, mais as meninas protagonistas, e não tinha nenhum trabalho de voz. Era tudo em uníssono, sabe? Eu falei, virei pro diretor e falei assim, Cláudio, eu escrevo arranjo, mandei essa. Posso escrever uns arranjos vocais e você dar uma escutada pro coro, assim, nessa cena e naquela cena? Ele, claro. Aí eu escrevi um negócio bem Take Six, e era do Ed Mota, a trilha, a música era dele. E Ed Mota, aquelas harmonias, e eu criei assim, cara, ele escuta assim, 3 segundos, quero fazer. Faz o espetáculo inteiro. Nossa. E você começando na faculdade? Não, tinha acabado de entrar na faculdade. Primeira peça. E aí eu fiz os arranjos, a peça foi um sucesso. Porque, enfim, tinha uma galera muito famosa e a Sim. peça em si era interessante, que era a história da Branca de Neve contada pela ótica da madrasta. Por que, que a madrasta virou uma madrasta? Aham. Porque ela sofreu o pão que o diabo amassou na vida. Era uma pessoa normal, que foi abandonada, que foi enganada, que foi não sei o quê. Aham. Muito legal Aham. essa. Aham. E aí, ficou 3 meses em cartaz, foi para São Paulo, só que eu não fui. Porque o Sesc de Copacabana chamou os meninos, o Charles e o Cláudio, para fazer um musical de verão, que abriu um furo na pauta. Eles queriam um musical para ficar janeiro e fevereiro, só. Uhum. E o Charles sempre quis fazer alguma coisa com Beatles. Daí ele pegou aquele elenco da peça 7, vocês querem fazer? É um musical simples, são aqui 8, 9 pessoas no elenco, e 2 semanas de ensaio, estreia. Bora. Em 2 semanas, o Beatles nasceu. Mas aí eu já entrei assinando arranjo. Aham. E, cara, o Beatles me deu um prêmio Shell. Eu ganhei por melhor arranjo. E no segundo espetáculo. Foi nessa premiação que... Sabe quando você dá um clique? Eu falei assim, caramba, eu sei fazer. Se alguém está analisando o meu trabalho de uma pessoa que nunca estudou e ganhou um prêmio que é condecoradíssimo, alguma coisa tá de bom. Aham. E aí eu entendi que aquilo ali era Porque até então, não é que eu não considerasse uma profissão, era meio que um detour. E em algum momento na minha cabeça eu Você ia tava indo, voltar. né? Meio que você tava... Sei lá, vou dar aula em escola, vou dar Aham. aula em curso, enfim. E aí eu falei assim, não, cara, show business eu entendo, sei fazer. E aí eu comecei a focar. E aí foi uma coisa atrás da outra. Um espetáculo atrás do outro, um espetáculo atrás de musicais cada vez maiores. Uhum. E fui começando a assinar direção musical e arranjo e ganhando vários prêmios. E aí foi isso. É por isso que eu falo, então a música, eu não escolhi a música me escolheu. Totalmente. Totalmente. Vai. Você nasceu com ela, né? Você É. nasceu com ela. Exatamente. Dentro de incrível. mim, coisas que... E a própria faculdade de música, que eu aprendi bastante, mas o que eu já fazia no teatro, quase que eu já estava fazendo, tá entendendo? Aham. Eu já estava inserido Sim, no mercado total. enquanto fazia faculdade e tal. Então, conheci pessoas incríveis. Aham. E aí eu descobri, olha, existe um mercado vasto para Aham. músico. Né? E seus pais, eles sempre te apoiaram? A minha mãe sempre me apoiou. O meu pai, no início, ele não entendia isso como profissão. Uhum. Né? É porque tem uma questão da música, assim, né? De você não ver real como profissão, né? A gente escuta muito uma coisa assim. que Que não vai dar legal. Você certo. trabalha com o quê mesmo? Depois que você falou a sua vida inteira, né? Eu fiz esse espetáculo, não sei o quê, né? Bacana, mas você trabalha com o quê? Mas você trabalha com o quê? Nossa, sim. Eu escutei muito isso. Mas é isso, porque a música é arte. E muitas pessoas não têm essa noção de que tudo que você vive é produção musical. Aham. Né? A novela que você, o podcast que você Sim, faz, sim. o Spotify, o seu sim. casamento. Sim. Tudo é música, e né, cara? que muda completamente a Exatamente. emoção que você vai ter naquele momento, Perfeito. tudo, né? Uma vez durante a pandemia, que teve, enfim, aquelas tretas todas de governo, de música, artista, blá, blá, blá. Eu li um texto, uma pessoa assim, então tá, vamos, se você não entende qual que é o valor da música, vamos tirar a música da sua vida. Experimenta passar um mês sem, uma lista, tum, 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 tum. Aí é aquilo. A pessoa percebe, cara, que não existe isso. Não existe vida sem arte, cultura, música. Isso é inerente no ser humano e te forma enquanto ser humano.
enquanto cultura, enquanto povo, enquanto referência. Exatamente. Né? E a gente vê nisso nos estilos musicais, né? Que Claro. existem, que são extremamente regionais, né? Perfeito, perfeito. A criança vai sempre aprender a cantar antes de falar. Né? É Tudo mesmo? que você... Sim, sim. A criança, ela consegue imitar sons musicais antes de organizar a fala. A coerência da fala. Claro. Sabia, nunca pensei sobre isso. Música está em todo lugar. Né? A arte está em todo lugar. Do que você veste é o que você consome. E voltando para o meu pai, ele só foi perceber que música era a minha profissão quando ele foi assistir um espetáculo meu, que ele mora no Sul até hoje. Né? Então ele veio ao Rio, ele assistiu Beatles, aí ele saiu, eu lembro que ele falou assim, pô, é profissional, né? Eu falei assim, pai. Aí que cai a ficha mesmo, Aí que né? cai a ficha. Né? E aí veio a pandemia, e com a pandemia teve essa reestruturação de pensamento artístico. Né? Hoje em dia eu entro nas redes sociais, eu vejo tantos artistas produzindo coisas para o online, e isso é muito legal, né? Essa abertura, né? Que essa todo mundo abertura, consegue. exatamente. E aí é isso, uma E, história. Jules, você falou que a música, né, é vida, né? Faz parte da nossa vida. E eu não posso deixar de trazer aqui os cantareiros. Que você faz parte. Posso deixar de trazer os cantareiros aqui. E o que é os cantareiros, para quem não conhece, e como que surgiu os cantareiros? Cantareiros é uma ONG que eu criei em 2007 para levar música de qualidade a lugares onde as pessoas estão muito vulneráveis emocionalmente, que é hospitais, asilos, orfanatos e tudo isso, tudo que envolve isso, clínicas, enfim. E foi um desejo meu de fazer isso, porque na época eu era voluntário de uma ONG no Cantagalo, que chama Solar Meninos de Luz, que você já deve ter conhecido uma das vezes que a gente foi. Eu fui voluntária lá. Você foi voluntária lá? Sim! Então, tá tudo aqui conectado. E o Solar, eu era voluntário lá em 2003, muito antes, em 2004, dava aula de inglês. Porque sempre, essa coisa do serviço voluntário sempre foi muito meu, né? Sempre gostei de fazer. Quando eu comecei a trabalhar com teatro musical, que foi justamente em 2007, minha vida parou. Eu não tinha mais tempo e nem disponibilidade de ter um horário na semana para ir, porque eu era ensaio, era viagem, era turnê, não teve mais. E aquilo fez um rombo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu pensei, bom, eu sou músico, eu tenho essas pessoas que cantam, eu faço arranjo, eu vou levar música vocal. Que é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas a ver, mas de qualidade, eu pensava assim, desde o começo. Então eu juntei 7 amigos meus em 2007, no Natal, lá no Solar, que eu já era voluntário lá, e perguntei, qual que é o melhor dia pra gente vir pra cantar pras pessoas? É no dia antes da comemoração do Natal, que tem um grupo das mães, o grupo das crianças não sei de onde, o grupo da prece. E aí eu fui com esses 7 cantores e foi assim, uma experiência. Você foi cantando, porque o Solar era uma escola, então você foi no sábado. Eu fui no sábado, que era um sábado que tinha várias atividades ao mesmo tempo. Eu trabalhava nas Jovens Mães. Então, é isso. Só que não nessa época, foi depois. Foi depois. Eu fui nesse dia. E aí a gente foi de sala em sala. Eu fiz arranjos, eu fiz uns 7 arranjos de Natal, né? Muitos em inglês ainda, aquela coisa meio... Eu queria ter essa coisa meio American Christmas, sabe? A cappella group. Sei. E aí a gente foi de sala em sala e foi incrível. Porque é um tipo de coisa que essas pessoas não estão acostumadas a assistir ao vivo. E nem consumir música capela, vocal. Né? Se você não pode pagar para ir num show, num teatro, não sei o quê. Eu falei assim, eu vou levar. E aí aquilo ali me impactou muito. No ano seguinte, eu juntei essas mesmas pessoas, um pouco mais, um grupo um pouco maior, e fizemos novamente nesse mesmo sábado no Solar. E aí, eu estava em cartaz nessa época, em São Paulo, com esse espetáculo dos Beatles. Estava indo todo final de semana. Numa das pontes aéreas, como tudo na minha vida acontece assim, dos encontros. Né? Eu voltando, eu entrei no avião, e aí eu olhei para minha cadeira, era um meio, era uma noite de tempestade, caiu o mundo em São Paulo. Eu olhei pra minha cadeira, era um meio, e tinham 2 caras muito grandes, muito altos e muito largos, sentados assim, e o meio. E eu não sou uma pessoa pequena. Eu falei assim, caramba, meio, eu vou passar o voo em queima na sardinha. Né? Eu vou dar um 2 aqui na frente, quando fechar a porta, se vagar alguma coisa, eu vou lá. E foi o que eu fiz, eu esperei, e eu vi que tinha um corredor vago, com um rapaz sentado na janela, e aí, sentei.
E aí o avião começou a decolar, não sei o que, aquela tempestade, raios e vento, e eu vi que o menino estava muito nervoso. E aí eu puxei papo com ele. Cara, tudo bem, não sei o que, a gente começou a conversar. Daniel Sorães é o nome dele. Hoje em dia, o Daniel, exatamente a função dele, mas ele era secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro. Ele foi deputado em Brasília. É um cara de políticas públicas de saúde no Rio. Ele é o cara hoje em dia. Tem mais ou menos a minha idade. E ele, enfim... E eu comecei a falar sobre isso, sobre carreira. Eu estou em cartaz com espetáculo, música. Ele, não, eu sou da saúde, eu sou secretário de saúde do estado. E aí eu falei assim, eu já tinha a vontade de cantar em hospitais, só que eu não tinha como chegar. Como é que eu vou cantar num hospital? Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum médico. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, ué, manda um projeto pra mim. A Secretaria de Saúde do Rio tem uma grana reservada pra esse tipo de ação. Tá, te mando o projeto. Eu não tinha projeto. Tirei nome. Sim. Aí eu falei assim, manda amanhã. Isso era um domingo, a gente tava voltando da ponte aérea. Manda amanhã. Eu, tá, te mando amanhã. E nessa noite, eu cheguei em casa, falei, tá, eu vou dar um jeito amanhã, eu resolvo. Vou mandar alguma coisa pra ele. Pois eu sonhei. Eu sonhei com o grupo de verde, com a logo, exatamente como a gente tem hoje. Cantareiros, com as pessoas em silhueta branca. Um sonho. Foi claro, pum, cantando numa UTI. Com o nome. Eu brinco que foi um... Eu vi o futuro naquele sonho. Eu vi como é. Quando eu acordei, eu lembro que eu acordei e escrevi Cantareiros. Rápido, assim, sabe? Branco. Botei umas palavras do verde, logo branco, alguma coisa, não me lembro o que era. E, cara, naquele dia eu mandei uma mensagem para um colega meu que era designer. Falei assim, amigo, eu preciso fazer uma logo com esse nome, com silhuetas de pessoas cantando em branco. Eu mandei algumas fotos de amigos meus que eram cantores, faz com essas aqui. E, cara, eu fiz a logo, ele mandou pra mim. A logo, até hoje é a mesma logo. No mesmo dia, assim, fez. E aí eu escrevi um projeto e mandei pro Daniel. Depois ele me respondeu uma semana depois. Falou assim, cara, liberamos uma grana, é assim, assim, assado, e você vai ter que, né, prestar contas, não sei o quê. Aí, cara, aí nasceu do Neida, como se fala. E aí, cara, eu fiz um itinerário de hospitais, aquela maratoninha de Natal, nasceu ali. Eu fiz lá, entrei em contato, porque ele mandou os contatos do diretor do Miguel Couto, do Salgado Filho, não sei o quê. Fiz a semaninha ali de não sei o quê e pronto. Foi em 2009 isso. E a partir dali, o Cantareiros estreou no formato que ele é hoje. E foi só crescendo. A gente chegou a 170 cantores voluntários. Então, como é que é o Cantareiros hoje em dia? Que, inclusive, ele deu uma pausa por causa da pandemia. Até hoje, a gente não conseguiu se reerguer por causa que teve patrocínio cortado. Pessoas que, depois da pandemia, foram para não sei aonde. Então, tem que dar uma reestruturada. Deve voltar em março do ano que vem. Mas, assim, o Cantareiros é um projeto totalmente voluntário. Hoje em dia, a gente tem registrados 170 e poucos cantores, que todos são cantores com experiência em música vocal. Isso é uma exigência que eu faço. Não é só cantar, tem que ser cantor, tem que ter isso, porque são arranjos, você sabe. Sim. Né? Com naipe, soprano, contrato, tenor, é complexo. Não tem ensaio, porque eu não consigo organizar. Tem que treinar sozinho. Exatamente. Não tem fisicalidade que resolva um grupo de 170 cantores para ensaiar. Não tem essa. Então, eu criei uma forma online, né? Que eu boto lá no Drive, as vozes, as linhas vocais, tudo bonitinho, separadinho. A pessoa entra, estuda, chega para cantar. 3 meses de experiência, ganha camisa e foi. E o Cantareiros enfim, você sabe o que é. Nossa Senhora. Né? É um projeto que eu falo que ele não me pertence. Como tudo na minha vida, o negócio vem para mim, né? É um coletivo que muda radicalmente a vida das pessoas, não só das pessoas que estão ali assistindo, mas de quem está fazendo parte. Todo mundo, né? Porque é você doar amor de uma forma muito simples e muito poderosa. Você vê a diferença que a música e o som... Você imagina, né? Você não precisa imaginar que você faz parte do projeto, você canta com a gente, mas você chega numa UTI, que é um ambiente frio, cinza, escuro, é isso. E você entra com 40 vozes que cantam de verdade. Parece que você vê a luz acender, assim, sabe? É muito lindo. E a gente vê até pessoas de melhorias, né? Presenciam. Instantâneas, né?
todo mundo tem uma história. Você deve ter alguma história com cantareiras que de você ver alguma coisa na sua frente que é difícil de acreditar. É. E Incrível. Você já tinha noção que a música tinha esse poder até de tratamento, né? Eu não digo de cura, mas talvez sim, talvez não sei. Mas de tratar a saúde. Sempre soube. Quando você falou cura, né? O lema do Cantareiros é música cura. E não é só cura emocional, é cura física. Eu acredito nisso, né? Porque se você, qualquer coisa mais simples de física quântica que você lê, você entende que tudo é vibração no universo. Né? O seu corpo é formado da mesma matéria que essa mesa, é átomo. E som é frequência. O seu corpo vibra numa frequência específica. Quando os seus órgãos estão doentes, eles mudam a frequência vibratória, porque, tá entendendo? Abaixa, isso é em hertz que você mede. A música tem a capacidade de equilibrar a vibração do ambiente e da matéria física, né? Não tem aquele cara, o japonês, que você já leu esse livro? Não li o livro, mas... Mas você conhece o trabalho dele. Ele provou cientificamente. Que ele prova na água, né? Perfeito. Fotografou as moléculas de água expostas a energias diferentes. Ele falou, tá aqui, ó, muda. Exato. A música faz isso. E eu tinha essa noção, assim, trabalhando com teatro musical, eu sempre coloquei muito eu nunca achei a música, nunca tive um olhar para a música comercial. Na música é minha profissão, eu ganho dinheiro com ela. Não, isso existe, é óbvio. Mas nunca foi o meu fim. Né? Eu sempre vi a música como um meio de conexão e de cura. Né? Porque eu via nas minhas plateias. A maneira como eu faço os trabalhos de música é sempre muito na emoção. É muito para conduzir um arco emocional na plateia. Então, o feedback das pessoas... E conduz, Julis, porque assim, todos os musicais que eu já vi, eu termino sempre chorando. Eu peço permissão. Para quem está do lado, eu falo assim, ó, olha só, é o seguinte. Me deixa chorar, tá? Porque eu vou chorar. Já aviso para eu me sentir à vontade, todo mundo ficar à vontade com aquela situação. Pois é. Porque é muito isso. E é isso. E é involuntário. Você controla? Não dá. Quantas vezes você chega num hospital, a pessoa mais endurecida dentro de um asilo, que são lugares muito difíceis, a pessoa não quer manifestar, ela não consegue. Porque eu brinco assim que o discurso, ele cai num véu de julgamento, né? Você pode convencer uma pessoa ou não. A música não tem véu, ela não tem filtro. É verdade. Ela vai lá no seu coração como se fosse um violão, faz assim... naquela cordinha. E você acende, aí você deixa a emoção sair. E eu sempre tive essa noção. O Cantareiros, ele só foi a prova física, é verdade. Tá aqui, ó. Pois é, incrível. É. E aí, falando de emoção com música, né? O Michael Jackson é uma pessoa que me emociona demais, assim. Eu acho que ele vai, eu acho que ele mexe assim, parece que ele entra na gente, mexe aqui dentro. É inacreditável esse cara. E no Cantareiros tem muitas músicas do Michael Jackson. Tem. Né? E ao mesmo tempo... E você fez o musical do Michael Jackson. Fiz, O Homem no Espelho. Pois é. O Homem no Espelho foi um espetáculo que foi um convite de uma amiga minha que estava muito querendo fazer um espetáculo sobre Michael, que é a Gotti, você deve conhecer. Tá sempre cantando nos musicais e tal. E ela... Vamos fazer? Vamos. E aí o Homem no Espelho foi diferente, porque eu também escrevi o roteiro. Então, o roteiro, os arranjos e a direção musical. Um espetáculo que nasceu da música e foi encenado em cima da música. E aí eu já tinha uma conexão com o Michael lá de quando eu era criança. Porque criança, o Michael é um cara que não teve infância. Então, todas as músicas dele falam de uma infância que ele não viveu. Né? E o arco dramático, que eu posso dizer, porque o espetáculo era tudo cantado, mas o arco de história era isso, era uma criança que perdeu a infância, que foi ferida, e como é que essa criança passou por todos esses lugares. Né? Tem muita coisa naif na música do Michael, é muito. Você vê que é uma criança cantando. Sim. Até ele nunca perdeu os agudos de criança, ele sempre cantava naquele lugar. Mas um gênio, né? O Michael é genial, nível superdotado real. Né? E aí eu fiz esse musical, e foi um musical... Foi o mais pobrinho, assim, porque não teve patrocínio, era tudo bilheteria. Né? Ninguém quase recebeu nada, mas era tão legal de fazer.
E tava nesse lugarzinho, assim, de, sabe? Eu quero voltar com esse espetáculo. Volta, por favor. Cara, eu sou muito Você viu fã. o Homem no Espelho? Eu vi. Ah, E eu sou muito fã. Eu já tinha visto um musical em Londres, quando eu viajei pra eu não vi Londres. esse, é bom? Cara, é muito bom, é muito bom. E é contando a história dele. Então tem o garotinho. Não é como se eu posso dizer, Biográfico? não é cover. Não tá? é tá. Não é cover. É uma história de outra pessoa. Não, é a Com história do Michael dele. Jackson. Ah, tá, então é Do biográfico. Michael Jackson. Só que não é tentando ser o Michael Jackson. Entendi. Entendeu? São cantores, é que nem o de vocês, né? São cantores cantando ali a história do Michael Jackson. Passando por toda a trilha dele, né? Toda Legal. a história de vida dele. E eu amei, né? Fiquei apaixonadíssima, porque eu sempre fui apaixonada. Então, eu fiquei apaixonadíssima, isso foi em 2012. Antes de eu conhecer você, antes de eu conhecer os cantarejos e tudo mais. E sou fanzaça do Rodrigo Teaser, que é um cover, nossa senhora, totalmente... Ele é um dos melhores do mundo, né? Sim, dos melhores do mundo. Ele é referência, né? Tanto que eu fui já 2 vezes no espetáculo dele. Uma das vezes foi quando ele trouxe a guitarrista do Michael Jackson. Ó, Ela estava lá, presente. sensacional. A guitarrista e o coreógrafo, estavam os dois juntos. E no segundo, estava se eu não me engano, acho que era o diretor, posso estar falando bobagem aqui, mas se eu não me engano, era o diretor musical, era alguém que cuidava da voz de Michael Jackson, tá? Que é naquela música que é que o Macaulay Culkin fica... Eu esqueci o nome da música. O Macaulay Culkin fica em casa e começa a tocar. Ai, gente. Que tem uma voz que entra grossa. Ah, Faces. Isso, É black and white, né? Black or E white. esse aí. Exatamente. Esse aí. Então, ele, que faz a voz, estava também lá. Você jura? Juro! E ele fez, Cara, junto com o Rodrigo Teaser. que sensacional. Eu peguei os 2 shows, que estavam assim, os cabeças. Tinha as cabeças. Os Olha, cabeças. Tem fale filmado sobre aqui. conexão, cara. Que legal. Cara, assim, e esse é sempre assim. Eu vou com meu marido, eu vou com a minha mãe e falo assim, me deixa chorar, porque eu vou chorar. Mas aí, se você não Porque tá me nessas... emociona Óbvio. demais num nível assim. Óbvio. Quando eu ouço na rádio, eu vou aumento o som e toca demais, porque eu acho que ele fala de coisas muito profundas. Ele fala de coisas muito profundas. De uma maneira muito simples. A música do Michael não é uma música complicada para os ouvidos, digamos assim, mas é tudo tão... É tão sereno, é tão palatável e é tão bonito. Né? Esse termo que eu uso é naif. O Michael tem uma arte muito naif, é muito tranquilo, sabe? E é isso, vai direto no seu coração, né? Eu tenho, cara, no Cantareiros tem pelo menos umas 3 músicas dele. Sim. Pelo menos. Sim. Já viu aquele vídeo do Michael ensinando como é que ele fazia os arranjos? Sabe disso, né? O This Is It? Não. Do This Is It ele mostra um pouquinho, né? Não, é um vídeo dele, ele foi acusado de plágio numa das músicas, se eu não me engano, Billie Jean. Ele foi a julgamento. Nossa, não sabia. E no julgamento tem um vídeo dele mostrando pro juiz que a música era dele. E o Michael, ele compunha as canções nota a nota de todos os instrumentos. Então ele falava assim, o baixo é aqui, ó. Ele cantava. E a guitarra, o primeiro acorde é essa nota. O segundo. E tudo na cabeça. A linha do violino é aqui. Os vocais, o contrato faz isso, você não faz isso. Ele provou que era ele que fazia, porque ele sabia a música nota a nota, porque foi ele que criou. E esse era o processo do Michael. Era como se fosse um Mozart da vida real. Assim, um cara... Tem aqueles vídeos dele na orquestra, ele escutava o violino 3 e sabia que estava desafinado, sem nunca ter estudado música. Simplesmente ele tem um ouvido de matemática, porque música é matemática pura, né? A relação entre as notas em intervalos e não sei o quê. É um cara para se inspirar real, assim, sabe? E aí vocês estão pensando então em voltar com esse Quero muito voltar com o Homem no Espelho. Por favor. Eu quero voltar com ele em concert. Porque aquela versão do Homem no Espelho, ela tinha uma teatralidade que talvez seja um pouco complicado de remontar. Eu acho que, por ser um espetáculo muito musical, ele funciona só com a música. Você está entendendo? Ou de uma outra forma. É um dos projetos que eu quero ver se eu boto em prática esse ano. Ai, que maravilha. Entendeu? Ou em cena, ou de forma gravada.
muito difícil, né? Porque Michael e seus direitos autorais. Mas, de repente, sei lá, criar uma websérie. Eu quero colocar esse material de novo, porque é muito legal. Muito legal. Eu tenho muito orgulho desse espetáculo. Maravilhoso. E Beatles... Cara, Beatles eterno, uma né? coisa além. Me conta isso, assim, essa eternidade do Beatles. Ele continua ou não? A última foi ano passado, a última temporada. Eu não fiz como ator. A primeira vez que eu não faço como ator o Beatles. Quantos anos já, Beatles? 2007, foi a estreia, 15. Nossa. É o espetáculo de teatro musical brasileiro de maior temporada, até hoje. Ninguém supera, são 25 temporadas. Entre Rio e São Paulo, 3 turnês, uma no exterior. O Beatles é um espetáculo, como eu te falei na história dele, né? Ele foi criado a toque de caixa para cumprir uma pauta de verão no Sesc. Só que a obra dos Beatles é tão poderosa e foi feita com as pessoas certas, da maneira certa, o roteiro, que foi uma coqueluche até hoje. O espetáculo está aí com, sei lá, com 15 anos. Todo mundo, você viu, né? Todo mundo que assiste se emociona igual, porque é um espetáculo... E a simplicidade dele. É um piano, um violoncelo, uma percussão, nem a bateria. Porque basicamente, são os cantores. E os cantores e as músicas rearranjadas e não sei o quê, e tudo muito simples. É um espetáculo que já passou por muitas mudanças, que foram muitos elencos. Né? Novos números entram, novos números saem. Né? E vira e mexe, ele tá aí. E o que está agora em cartaz? Agora tem um espetáculo meu chamado 80 Doc Musical, que é um espetáculo que fala sobre a década de 80. Faz parte de uma quadrilogia, que começou com um 60 Doc Musical e teve o 70 Doc. O 70 fui eu que fiz a direção musical, o 60 foi um grande amigo meu, foi o Tony. E aí eu fiz o 80 e vou fazer o 90. Cada espetáculo desse é um espetáculo que conta a história de uma década através da música e através de fatos históricos. Por isso que eles chamam de Doc Musical. Porque são vários LEDs espalhados dando notícias da época e fatos históricos que são representados pelas músicas da época. São espetáculos longos, né? E cada um deles traz uma estrela que fez muito sucesso naquela década em si. Então, o 60 foi com a Vanderleia, o 70 foi com a Baby do Brasil e com as Frenéticas, né? E o 80 agora é com a Sandra Sá. Sandra Sá. Maravilhosa, cantando para um cacete. Ela tem uma voz. E a Sandra, ela tem uma coisa, ela representa muito a década, porque o primeiro sucesso dela foi em 80. Ela começou a carreira em 80. Ela começou naquela... Tinha um programa de música, não foi? Sim, Perdi o nome. Ela fala sobre isso no depoimento dela. Enfim. Meus pais falam muito desse... Ela foi a cara da década. Meu pai falava muito desse... Foi a cara da década. Ela tinha trilha em música em todas as novelas da época, todos os anos. É por isso que, diferentemente, por exemplo, no 60, a Vanderlei entrava no segundo ato, que era 67, eu acho. No 70, a Baby e as Frenéticas entravam também no segundo ato. Porque anteriormente elas não tinham música, as Frenéticas foi 76, se não me engano, que começaram. A Baby também. A Sandra, ela já entra no primeiro número. E ela entra em todos os anos, que o espetáculo é cronológico. Vai de ano em ano. Tá em cartaz agora, fez Rio, fez São Paulo, voltou pro Rio e vai fazer turnê ano que vem. Ele volta pro Rio agora em janeiro. Na primeira semana de janeiro, no Teatro Claro Rio, em Copacabana. Esse espetáculo, enfim, eu fiz o 70, não fiz o 60, mas eu conheço muito bem os docs. O 80, de todos, é o que tem mais memória afetiva, porque primeiro que está próximo, e segundo que a década de 80 tem o repertório dessa década é muito rico e muito feliz, porque assim, foi liberação econômica, né? 84 foi quando caiu a ditadura e abriu, então assim, isso se refletiu muito na música brasileira. Né? Então a memória afetiva para quem viveu essa década, eu convivi quando era criança, é muito de lugarzinho, sabe? Então tem números infantis, sabe? É mesmo, que é época de Xuxa, né? O segundo ato abre Angélica, com a Xuxa. Maravilha. Balão Mágico, Trem da Alegria, Pluck de Plaque de Zoom, sabe? E também tem toda a parte das trilhas de novela, trilhas de filme, quantos filmes? Indiana Jones, ET, meu Deus, enfim. O espetáculo é lindo, é muito... E a Sandra, como representa essa década, né? E ela é uma mulher que mesmo naquela época, ela já se afirmava num lugar de muita potência. Uma mulher preta, né, uma mulher gay, que nunca teve nenhuma questão com isso. Sempre foi muito,
sabe, muito clara, muito autêntica, né? Incrível. E a Sandra, o filho dela foi batizado pelo Cazuza, eles eram muito amigos, né? Ele foi padrinho do filho dela. Então, no final do espetáculo, ela todas as estrelas dos docs fazem um depoimento, uma hora que elas param para contar uma história. E a da Sandra está muito ligada. Então, o Cazuza foi um cara que teve muito sucesso em 89, é o último ano. Então, a gente fez um blend que ela canta para ele no LED, assim. Nossa. Eles fizeram um show Ainda onde... não vi, cara. Tem que ver. Tem que ver. É muito emocionante esse espetáculo. Para quem viveu a década, para quem curte a música. E o próximo é 90, né? Veremos. Que é bem legal bem também. legal, é bem diferente, né? A década de 90, gente. Quem sobreviveu a ela? É aquele Vão entrar os politicamente funk, incorreto né? que a gente ama, né? Não, tem tudo. Os pagodes, os sertanejos, Exato, os axé, baianos, os funks. Tudo é Verdade. década de 90. Tudo isso. Vamos ver. Gente, A banheira do Gugu a banheira do Google. e etc. Muito bom, Júlio. E além de produção musical, de musicais, de teatro musical, o que você faz além desse tipo de produção? Então, eu trabalho com produção musical para audiovisual também, né? TV e cinema. Eu acabei de voltar de Fortaleza, foi agora em setembro, eu passei lá rodando um filme que fiz a direção musical e parte da trilha, né? Eu já trabalhei em coisas pontuais na televisão, mas teve um seriado que eu fiz a direção mesmo, foram 4 temporadas, que foi o Gabi Estrela, que foi um seriado lindíssimo, era um infanto juvenil na Globo, e que foi indicado ao Emmy, a gente foi para Nova York, foi super legal, assim. E é uma coisa que, apesar de eu trabalhar muito com teatro musical, sempre entrou na minha vida aqui e ali, e eu amo o audiovisual, né? Então, esse ano de 2024, eu tenho projetos em mente nesse lugar também. Eu trabalho com locução, então eu tenho um home studio, que eu gravo audiobook, eu faço locuções para peças publicitárias, coisas que eu gravo sozinho. Já trabalhei com dublagem também, mas é uma coisa que também é uma coisa muito que eu quero muito voltar a fazer agora com a estrutura do home studio legal. Dublagem cantada, principalmente. E é isso. E tudo que é música, evento, arranjo, eu faço muito arranjo. Né? Eu tenho parceria com o Cássio, né? Cássio, ele tem uma empresa que é muito reconhecida em eventos, né? Eventos de alto luxo, casamentos, eventos para a empresa. Então, eu faço muito arranjo para ele. E sempre coisa do vocal, né? Que emociona as pessoas. Eu tenho agora um casamento no Cristo e o evento de Natal do Copacabana Palace, que a gente canta nas janelinhas. Jura? Quando é que vai ser isso? Vai ser agora, dia 23 de dezembro. 23, na hora do almoço. A gente fica naquelas janelinhas cantando com o microfone. Gente. Os arranjos da capela. Mó barato. Que máximo, que máximo. E projetos para 2024? 2024, o 80 vai continuar. Eu tenho a turnê do Elas. Elas Brilham foi um musical que eu estreiei ano passado. Que também era um doc musical, mas foi o primeiro doc que não faz parte dos anos. É um doc sobre as mulheres. O Elas é um espetáculo muito poderoso. São 7 mulheres, né, que vão cantando essas divas e mulheres que modificaram o cenário musical com o seu talento, com a sua musicalidade. E ele é intermeado de fatos históricos sobre as conquistas femininas na sociedade. Então é isso, são elas, cada uma delas fazia um número não de uma cantora específica, tinha a Tina, tinha a Beyoncé, tinha a Elis Regina, tinha a Angela Maria, enfim, a gente escolheu. E tinham... Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais com foco muito no nacional. E foi um espetáculo assim, foi um projeto que nasceu também do Neida, uma ideia que o Fred teve e que deu muito certo. E vai ter turnê, ficou em cartaz, Rio, São Paulo, e esse eu faço como maestro. Foi a primeira vez que eu sentei no piano e conduzi a orquestra, fui tocando, nunca tinha feito isso. Ou eu sempre cantava como elenco, ou eu fazia parte dos arranjos, mas nesse eu fui lá, não, vou fazer agora, quero entrar na orquestra. E aí, como é que faz a experiência? Sensacional. Porque é outro lugar, né? É um bastidor que você está no espetáculo, mas não está lá na frente. Então você consegue ver, perceber a reação das pessoas, sabe? O Elas é um espetáculo muito emocional, porque pega muito nesse lugar disso, da conquista. Tem fatos que você olha assim, as mulheres conquistaram o direito ao voto na década de 70. Um negócio assim, oi? Lei Maria da Penha, 2005.
É logo É ali. muito recente, né? Exatamente. Tem uma série que retrata bem isso, que é As Telefonistas, na Netflix. Perfeito. Que quando eu assisti, eu fiquei impressionada. É. Porque é muito recente, é tudo muito recente, né? É da tudo muito conquista recente. feminina, né? E vai ser uma turnê que começa em março, são 12 cidades pelo Brasil. Então tem Belém, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre. Manaus, né? Vai ter Belém, não tem Manaus! Você vai estar lá, né? Sim! Nossa, ó, Carla, você ia amar esse espetáculo. Aham. Amar. É um espetáculo muito, muito lindo. Vocês têm que levar para Manaus, agora que eu vou estar lá. E vai ter esse e tem mais, enfim, 2 projetos de teatro para ano que vem, que eu não posso falar ainda porque são surpresa. Estão aí tramitando em lei de incentivo, etc. Aham. E as coisas aconteceram do nada, né? Do Neida, como você falou. Do Neida. E você projeta futuro? Em que sentido? No sentido de, tipo assim, a sua jornada enquanto produtora, enfim, a sua jornada profissional. Você consegue se visualizar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Ou você vai sentindo realmente as coisas tomando o seu rumo ao longo do caminho? Como é que você funciona nesse sentido? Olha, eu funciono muito nisso que você falou aí, de sentir aonde a vida vai me levar. Porque a minha vida sempre foi a prova viva de que, mesmo que eu planejasse alguma coisa, vinha um negócio e me desvirtuava do caminho. Eu sou muito de ir no flow, né? Uma coisa que tenho certeza, projetos como Cantareiro são coisas que vão me acompanhar para o resto da minha vida. Levar música nesse lugar para as pessoas. Projetos com teatro para o resto da minha vida. Então, assim, isso são constantes. Agora, para o futuro, o que eu quero fazer, né? Eu quero me dedicar muito mais ao audiovisual, ao online, né? Presença online, espalhar meu conhecimento para pessoas que não têm acesso no eixo Rio-São Paulo presencial. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Então, assim, é uma coisa que me dá também mais liberdade para poder escolher projetos, para poder, sabe? Então, daqui a 3 anos, 5 anos, eu me vejo certamente com algum espetáculo legal pra caramba em cartaz. Certamente com algum projeto em audiovisual, né? De repente uma coisa mais sólida. E, com certeza, com uma presença online sólida. Para as pessoas conhecerem o que é. Né? Essa arte que é tão específica, né? Do teatro musical, da produção. Para que jovens como eu era lá com 12 anos, 13, 15 no Sul, entendam, cara, é um mercado que eu tenho esse talento, eu quero fazer isso na minha vida, é possível. Né? E que às vezes não sabe nem que existe. Exatamente. Né? Que incrível. E você se vê no mercado internacional? Internacional? Você já pensou sobre isso? Olha, eu já tive experiências com o mercado internacional com espetáculos meus que foram lá para fora. Né? Mesmo? Mas assim, de mercado enquanto trabalho, eu nunca pensei nisso, mas não é uma coisa que me prenda, não. Pode ser que sim. Porque você falou que ficou 3 anos lá, estudou lá, meio que foi ganhando corpo até, né? Enquanto sim. Mas engraçado, lá nos Estados Unidos eu nunca trabalhei com isso, né? Eu me interessava pelos projetos, pelo coro, pelo grupo vocal, pelas coisas que eu tinha acesso, porque eu trabalhava num lugar muito pequeno, eu morava numa cidade que era um resort. Então, no meio de um estado chamado Idaho, que é um estado que faz fronteira com o Canadá, não tinha nada, só tinha neve. E assim, então eu tava meio que nesse sentido, eu não tava em Los Angeles, eu não tava em Nova York, sabe? Tem projetos que estão rolando agora que tem possibilidade de ir para o exterior. Eu não posso falar agora, são coisas, né? Sim, mas claro. tem 2, né? Que são projetos que vão acontecer lá fora. São projetos, moldes do Brasil que vão ser implementados lá fora, que eu estou envolvido. Então, incrível. Aberto. Isso. Muito. Aberto ao que vier. A música. Eu acabei de voltar da África, né? Não sei se você ficou sabendo. Não. Eu passei 40 dias na África. Voltei há 2 semanas. Você foi a viagem passeio? Não. Eu fui em missão humanitária para a África. Eu vou explicar mais ou menos o que foi. Foi com música. Tem uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Claro. Nossa, você viu, né? Então, assim, eles me chamaram. Maravilhoso. Uns 4 anos atrás. Foi quando a gente foi no encontro das ONGs. Perfeito. E aquilo me chamou muito até. Ali foi o contato. Você estava naquele dia? Então, a Fraternidade, para quem não conhece, é uma ONG muito grande, brasileira, que tem projetos em 4 países da África. Eles vão dentro do campo de refugiados e implementam projetos de capacitação.
Não é um assistencialismo direto, tipo assim, como a ONU faz, que leva alimento para sanar uma emergência daquelas pessoas, que é sobreviver. A fraternidade, ele cria oportunidades. Então, eles implementam projetos de capacitação profissional, oficinas, trabalho, oferecem para as pessoas que não têm, porque um campo de refugiados é um lugar onde as pessoas são jogadas e chegam lá sem opção, fugindo de conflitos, fugindo de guerras, às vezes sem poder dar tchau para sua família. Tem que fugir para algum lugar para não morrer. E chegam num campo de refugiados e de lá não conseguem mais sair. Essa é a realidade. Então você está lidando com engenheiros, médicos, advogados, pessoas com suas profissões, pessoas com suas posses, que tinham uma vida estabelecida, que tudo acaba, é retirada e a pessoa cai num campo de refugiados com a roupa do corpo. Então o que eles fazem? Eles implementam projetos, por exemplo, aí para onde eu fui, eles me chamaram para fazer um projeto de música lá, no Malawi, que é um país onde eles têm um campo de refugiados chamado Dzalek, e lá a fraternidade tem um projeto chamado Ubuntu. Você lembra, isso, né? Isso é marcante para mim. Ubuntu Nation. E aí eles me chamaram porque eles têm músicos lá. O Malawi é um país muito musical. E dentro do campo tem muitos artistas. E eles montaram um coro dentro do projeto. E eles queriam que eu fosse para lá para fazer um trabalho de troca, né? Para ir ensinar músicas, cantar e eu nunca podia, por quê? Trabalho. Esse ano, coisas aconteceram na minha vida e eu me vi com o tempo. E aí o convite chegou de novo. Aí eu falei, é agora. Compra passagem, voa. Fui para lá. 40 dias morando no campo de refugiados dentro do projeto. E eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu sabia que eu ia trabalhar com um coral de africanos que não falam português, né? Tudo bem, eu falo um pouco de francês, falo muito bem inglês e ia me virar. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade de todos cantam, todos dançam. Todo dia de manhã, no projeto, eles fazem uma prece para começar o dia, né? Eles são muito religiosos no Malawi. Então, embaixo de uma tenda imensa, eles fazem um círculo e começam a cantar em vozes abertas. E não são cantores, é o professor, é o cara que trabalha na mina, é o cara que trabalha na lavoura, cantando em 4, 5 vozes, aquelas músicas africanas. Eu falei assim, que é isso? Que é isso, gente? Que musicalidade é essa? Então comecei a trabalhar com aquele coro, que é o do projeto. Levei arranjos do Cantareiros, inclusive, em inglês. E quando eu vi, cara, eu já tinha montado um estúdio. Peguei colchão, 24 colchões. Colei espuma no teto, num quarto da casa que eu tava, com casebre, assim, pequenininho. E levei meus equipamentos, um microfone, condensador, a interface, meu computador. Montei, gravei as pessoas, os duetos, os solistas, cantando muito, coro. Eu falei assim, cara, não, eu tenho que fazer mais, eu vou gravar videoclipe. Aí peguei o meu celular, peguei um drone que tinha lá, comecei a aprender a mexer, fiz 5 videoclipes, muito legais. Já tinha gravado tudo em estúdio, as vozes. Fiz os arranjos e aqui, cara, por exemplo, uma das músicas que eu fiz foi o Reza. Conhece? Reza pra quem não crê, reza pra conquistar, do Pretinho da Serrinha. Eu fiz com coro lá, postei na internet, o Pretinho da Serrinha mandou mensagem, cara, que sensacional, não sei o quê. E aí trocamos figurinha, ele vai me ajudar, enfim, a fazer alguma coisa com arranjo. E aí, cara, eu percebi lá na África, com esse trabalho, que para mim seria só uma troca, que vai ser um trabalho de longo prazo. Porque tem muitos artistas bons, sem a visibilidade que a gente consegue com o online, que nem celular eles têm. Então, para o futuro de médio prazo, eu pretendo, através desse material que eu registrei, à medida que a gente for jogando isso no online, para as pessoas verem o que está acontecendo lá, trazer aportes financeiros para criar uma escola de música lá. E que essa escola de música seja um passaporte para essas pessoas serem vistas. Né? E foi isso. A África do Neira, como tudo acontece na minha vida, apareceu, né? E foi uma virada de página, porque é uma miséria extrema. Eles estão morando num campo, a maioria em insegurança alimentar. A gente não conhece o que é miséria até você chegar lá. A África é um lugar muito... E são histórias de muito sofrimento. Pessoas que realmente viram a sua família inteira ser assassinada na frente delas. Né? E toda a família. A pessoa ficou sozinha,
no meio do mato, fugindo de uma guerra civil, andou 200 quilômetros para chegar no campo de refugiados e começar a vida do zero. Como é quando você fala do zero? Nossa. Não é eu mudei de profissão, mudei de cidade, não, meu querido. Você não tem nem nada. Nem a tua família, nem nada. Nada, nem dinheiro, nem nada. Nada. Você está numa tenda da ONU com $5 por mês para você recomeçar a sua vida. Aí você entende o que é resiliência. Um povo desse ainda canta. Ainda canta, ainda tem fé. E aí você fala, cara, isso é muito poderoso. A música é muito poderosa. Incrível, incrível. E aí é isso. Esse projeto me chamou muita atenção e o Ubuntu era um termo que eu não conhecia. Conheci nesse dia lá com Fraternidade Sem Fronteiras. E eu lembro muito dela explicar o que era o Ubuntu, que todo mundo se ajuda, né? É uma comunidade. Eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos, né? É. E isso ficou muito marcado, assim. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu posso trazer isso? Porque parece até utópico, né? Assim, talvez seja, né? Utópico, mas eu queria trazer isso de alguma forma. E aí eu falei, cara, eu só posso fazer isso dentro do meu trabalho, assim, né? Pelo menos começar por aqui um embriãozinho dentro do meu trabalho. Então, toda a minha mentoria, que é um trabalho que eu faço mais próximo ali, né, das pessoas que eu acompanho, a gente tem muito essa filosofia embutida ali dentro, que é um tá junto do outro, um pegando na mão do outro, um precisa de uma ajuda, vamos junto. Então, e veio de eu conhecer, e eu falo sempre, todo mundo que começa uma turma de mentoria, a gente já está na 11ª turma de mentoria, e eu falo sobre isso, eu falo sobre o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, eu falo sobre a filosofia Ubuntu, falo sobre Malawi, eu conto a história para eles. Que interessante. Que surgiu lá, que eu conheci lá, naquele encontro de ONGs. E olha, eu vou fazer até uma pequena propaganda deles, assim, porque até que você pise lá, você não entende a extensão do que é esse projeto, né? Imagina. Eles têm uma escola para 600 crianças. Construíram, eles compraram um terreno ao lado, parede com campos de refugiados, e criaram... É como se fosse uma colônia, sabe essa cidade do futuro? Que é sustentável, é tudo energia solar, o carvão mineral é produzido por eles, porque eles capacitaram, pessoas vieram do exterior para ensinar. Tem a tecelaria, que fala, onde eles produzem roupas para vender. Tudo é feito ali, é autossustentável, eles recebem um salário, cada pessoa que trabalha ali, que as crianças vão para a escola, um sistema de ensino montessoriano, que aqui no Brasil você tem que pagar caríssimo para ter acesso. Lá as crianças têm. As crianças falam 5 línguas, sabe? Então, assim, é um negócio, assim... O projeto que a Clarissa, foi ela que o Wagner é o presidente da ONG, Clarissa é casada com ele, mas esse projeto de Ubuntu foi ela que criou, junto com 3 outros africanos. Um deles morou comigo na mesma casa, o Feli. Um cara refugiado também, que mesmo sendo refugiado, vai lá e cria um projeto desse, sabe? Então, assim, o Ubuntu significa isso, eu sou porque nós somos. Ninguém funciona na vida sozinho, só em comunidade. E o africano tem muito isso. Nos vilarejos que você conhece, não é uma mãe e o seu filho, é a mãe de todos os filhos. Quando essa mãe está longe, as outras assumem aquela criança. Os espaços são comunitários, os pertences são comunitários. É a filosofia deles, assim, sabe? Então, você chega lá num lugar desse, quando você olha e percebe, você fala, cara, eu estou num lugar pobre, sem perspectiva, mas eles estão anos-luz na minha frente em muitas questões. Que eu tô vendo como é que funciona aqui, que deveria funcionar assim no Ocidente também. Exato. É incrível. É incrível. Aquilo me tocou muito. E eu quero te falar, talvez eu nunca tenha te falado também isso. Os Cantareiros, para mim, foi assim, de uma extrema importância na minha vida. Eu entrei nos Cantareiros em 2015. Em 2014, eu descobri um câncer de tireoide. Eu te contei já sobre isso? Acho que não. Não sabia dessa história. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de contar. Então, em 2014, eu tive um câncer de tireoide e eu fiquei sem voz 4 meses. Sem voz, porque mexeu muito nas minhas cordas vocais, porque já estava com metástase para cima, bem próximo das cordas vocais. E eu fiquei 4 meses sem falar nada, zero. E meu pai tinha falecido 7 anos antes. Meu pai faleceu em 2007. E eu cantava com meu pai. Meu pai tocava e eu cantava.
E assim foi minha vida inteira até os 24 anos, quando meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu parei de cantar. Oh. Parei. Totalmente. Nem no chuveiro, nada. Porque tudo me remetia a ele, tudo me remetia à música dele, né? Tudo que me remetia ao que a gente fazia juntos. E aí, em 2014, quando eu fiquei sem voz, várias coisas me passaram pela cabeça. E uma delas foi essa. Que eu tinha parado de expor a minha voz, de cantar, de fazer algo que eu fazia com meu pai, que era muito importante para nós dois, assim, tá? A gente tá junto ali. E aí veio os Cantareiros logo em seguida, né, em 2015. No final de 2014, quando eu fiquei boa, entrei no Solar, Meninos de Luz. Foi quando eu comecei lá a trabalhar com as jovens mães e eu conheci a Ângela, que era dos Cantareiros. Foi através da Ângela, não sabia como é que tinha sido o link dos Cantareiros. Que por um acaso, por um acaso, né, que nada por um acaso, que por um acaso eu tinha sido coral do Conservatório Brasileiro de Música com a Raquel Antunes. Com a Raquel? Olha, meu Deus, já era tudo conectado. E aí a Ângela fazia parte dos Cantareiros e ela postava, na época no Facebook, né? Ela postava e eu fiquei assim, gente, eu preciso voltar a cantar. Ressignificar o canto. Preciso voltar a cantar de qualquer jeito e isso faz todo sentido para mim, assim, tá ali naquele ambiente levando música para as pessoas. Você entrou naquela leva de grupo de teste, não foi? Eu entrei. Não, foi antes. Foi antes, mas você fez um teste de vídeo, não foi? Não foi. Você entrou. É verdade, você entrou por indicação. Eu entrei por indicação da Ângela, e aí eu falei com a Raquel, porque eu descobri que a Raquel também fazia parte dos Cantareiros. E eu falei com a Raquel, e eu entrei nessa época, que foi no Natal. Né? Perfeito. Foi no Natal de 2015 que eu entrei. Eu lembro disso. E para mim tem uma importância e um significado surreal. Então, assim, quando a gente fala que cura não só, né, quem está ali, que a gente está levando a música, mas os integrantes também. Sem dúvida. Eu só tenho gratidão. Obrigada. Meu amor. Tá? Eu te falo. Pelo que você faz. Eu que agradeço. Eu falo que Cantareiros não é um projeto meu, é nosso. É de quem participa dele. E o Cantareiros não é um projeto que você não entra, você é atraído para o projeto. Ele, por vibração, ele vai trazer as pessoas que estão conectadas naquele ideal. E sem vocês não existe o Cantareiros. E são é isso, são as histórias dos pacientes, são as histórias nossas. E o Cantareiros me curou em muitos aspectos da minha vida. Muitos. Minha mãe entrou para o Cantareiros depois que ela estava fazendo uma depressão. A mãe é maravilhosa. Ela estava num estágio da vida dela por várias questões muito sérias e o Cantareiros salvou a vida dela. Né? Então, e assim é. Assim é. Porque você coloca a sua vida em perspectiva muito rapidamente, assim, sabe? Que história linda, não sabia. Obrigada por você existir. Imagina. Obrigada pelo projeto existir. Eu que agradeço pelo projeto existir. É um projeto que salva muitas vidas. E assim e eu aproveito para falar uma coisa que para mim é muito importante, assim, às vezes a gente passa pela vida sempre com uma coisa, todo mundo tem muito dentro de si, a maioria das pessoas que eu acredito que um senso de querer ajudar o próximo, né? Mas muitas passam pela vida sem nenhum tipo de contato com isso. E é o que eu falo, cara, o Cantareiros, um projeto que eu comecei, foi pequeno. Eu não tinha nenhuma ideia do que seria. Não está preparado para o que seria. Não estava. Eu simplesmente me deu um start, eu fui lá e fiz. Tem uma música nossa que fala assim, como é que é? Se você for capaz de soltar a sua voz, celebrar o poder da amizade, deve então começar, outros vão te acompanhar. Eu fiz essa letra justamente pensando nisso. Começa alguma coisa, cara. Se você tem esse dentro de você, em qualquer que seja a sua área, você é músico, você não é, você é médico, você não é. Lá na África, eles fazem caravanas, cara. Caravanas de saúde. Vão médicos para lá, passam 2 semanas tratando das pessoas. Vão dentistas. Tem a caravana da educação, pessoas ligadas à educação, para trabalhar com as crianças. Agora tem uma da espiritualidade, que foram fazer palestras. Cara, tem maneiras. É muito simples.
A gente tá aqui para servir, né? Uns aos outros. A gente complica, né? É verdade. Que Júlia, lindeza, que lindeza. gratidão demais por você estar aqui, compartilhando obrigado por me chamar. Sua história. Que legal. E Muito que lindo o seu obrigada. projeto. Que lindo. Que vai... Sim. E ele, como você falou, ele surgiu para ficar a longa data aí. Tá vendo? E eu tenho certeza que assim como essas histórias também foi um passo, né? Sim. Que você deu. Começou. Exatamente. Em algum lugar. Exatamente. É isso. Exatamente. Obrigada por Perfeito. você estar aqui. Obrigado, gratidão. Convide as pessoas aí pro seu espetáculo. Claro. Quais dias. Fala tudo aí onde Então, você vai é estar. pra lá que eu olho. É. Então, pessoal, é o seguinte, tem um espetáculo meu em cartaz no Rio de Janeiro, tá em recesso agora, em dezembro, volta na primeira semana de janeiro, chama 80 Doc Musical. Se você colocar no Instagram, é @80 Doc DOC Musical. Sobre a década de 80, com a Sandra Sá no elenco, volta na primeira semana de janeiro no Teatro Claro Rio, em Copacabana. Imperdível. E se você não é do Rio, o meu espetáculo Elas Brilham, @Elas Brilham no Instagram, vai fazer uma turnê por 12 cidades brasileiras. E certamente passa perto de você. Então, se você quiser acompanhar meu trabalho, os meus musicais e o meu Instagram, Jules Van Stad, está lá com muitas coisas do que eu faço, inclusive no online. Então, estão todos muito bem-vindos para participar de música, para celebrar. É isso aí. Vai lá seguir o Jules, vai lá seguir o Elas. Gente, você que assistiu aqui, comente aqui quais foram os principais insights que você teve. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e aproveita e curte aqui, né? Curte a gente aqui. Grande beijo e até o próximo episódio do Insólito Podcast.